aqui com a Shirley, e a Shirley tá acompanhando, a Shirley, como eu expliquei, vou chamar a Shirley aqui. Tudo bem, Shirley? Como é que vai? Oi, bom dia, Alisson, João, Paula, prazer. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Prazer. bom dia. Muito bom. Prazer reencontrar você, Shirley. Shirley Aymara, ela é peruana, professora, né? Ela é membro do Grupo de Estudo de Direito Achado na Rua da UNB. Ah, que bacana, que bacana. Você está em Lima agora, Shirley? Estou aqui. Está em Lima. Então, a Shirley está falando diretamente de Lima, capital peruana. Ela está acompanhando os protestos que estão ocorrendo aí. Como vocês muito bem sabem, o Chile está nesse processo de luta contra um golpe, né, que foi dado contra o presidente. Muita gente analisa como um contragolpe, mas, enfim, é uma situação que está vivendo lá de implantação de um regime ditatorial que não respeita os direitos humanos, e os grupos organizados do Peru estão mobilizados, né, inclusive com muita repressão feroz, mortes, já tem quase 60 pessoas mortas pela repressão, e a Chile está em Lima acompanhando isso. Nós convidamos ela para vir aqui traçar esse quadro para a gente, como que a situação está aí no Peru. Shirley, você poderia já ir nos falando como é que está agora? Me parece que teria um protesto agora de manhã, o pessoal estaria descendo para a capital. Como é que está aí a situação? Você, João. Opa, desculpa, Shirley, João, antes de entrar aqui ao vivo com vocês, eu estava buscando algumas informações e poucas horas atrás a presidente, né, a vice, que agora é presidente, ela falou que não renuncia, Bom dia com todo mundo lá no Brasil, aqui também no Peru, em Lima, e também em outros lugares que estão nos escutando, que é muito bom que o Brasil, né, se interesse também por esse tema. É um tema super delicado agora que a gente está enfrentando, vamos dizer assim, porque, na verdade, é uma situação muito complexa. Vemos como uma ditadura cívico-militar, né, disfarçada de uma pessoa que a gente acreditava que ia cumprir, continuar com as promessas da campanha de governo, que foi a vice, agora constitucionalmente nomeada, né, que é a Dina Boluarte, que ela está fazendo uma violação aos direitos humanos em nome da Constituição e em nome de preservar a ordem democrática. Isso é muito perigoso, e a gente também sabe que na América Latina a gente já sofreu isso, né? A gente conhece que quando a esquerda começa a governar em qualquer dos nossos países, é a direita, e são as interrupções democráticas, né, que vêm, e é o nome da Constituição, entre muitas aspas, que vem e se impõe, né, diante disso. Quando a esquerda governa, é quando tem fake news, é quando os grupos de direita começam a se organizar, e o pior, que começam a reprimir, né, o que está acontecendo agora. Então, a Gina tomou o governo já faz, vamos dizer, quase já um mês, né? Infelizmente, até agora, segundo as cifras oficiais, temos umas 56 mortes, né? São 2 por confirmar. Até ontem à noite eu vi as 54 confirmadas, né? E imagino que durante o dia vão se confirmando, porque infelizmente mais de 300 pessoas feridas, né? E muitas delas com complicações na saúde. Então, tudo isso produto das manifestações que começaram sendo pacíficas, né? E que agora se tornam de analisar muito delicada, porque também tem infiltrados, tem os ternas, né, que são aquelas pessoas nomeadas pela polícia, né, são policiais disfarçadas de civis que vão às manifestações e provocam as pessoas, né. Isso aí, pessoalmente, experimentamos faz 2 dias, né, quando a gente estava, depois das manifestações no centro de Lima, a gente foi para Miraflores e vimos esse tipo
de acontecimentos, né? Pessoas vestidas de civis infiltradas nas manifestações, provocando a polícia e a polícia respondendo de uma maneira repressiva, de uma maneira autoritária e de uma maneira ilegal. Isso não poderia acontecer, mas está acontecendo. Então, a gente tem na nossa história peruana, infelizmente, um legado de autoritarismo, de civismo e militarismo muito arraigado com a década dos anos 90, né? A gente poderia falar a partir desse século, a partir dos anos 90, com Fujimori, o autogolpe, o que ele significou. Se a gente retrocede, poderíamos falar talvez Santiago, né? Que foi uma ditadura também e um governo muito militarizado, com a repressão altíssima, mas o que a gente lembra de mais perto é o que significou Fujimori. O Fujimori, com a constituição dele, imposta por ele, né, pelos interesses empresariais, pelo consenso de Washington aqui na América Latina, depois do golpe de Estado, né, que aconteceu também em vários outros países da América Latina, a gente viveu isso, né, como uma forma de repressão. Isso atenta diante os direitos humanos, e eles sabem muito bem disso, né? Inclusive, a condena que o Fujimori tem hoje é por causa disso, de estar condenado por crimes de lesa humanidade, né? Isso significa que as ações que agora a Dina Boluarte está fazendo é uma violação excessiva aos direitos humanos e ela vai ser punida por isso. Ela e o gabinete dela, né, que é encabeçado pelo Alberto Otárola. Então, infelizmente, essa situação que a gente está vivendo agora, a repressão seja em Lima, ainda mais me preocupa no interior do Peru. Que isso aí não está aparecendo nos meios de comunicação de sinal aberta lá. Os policiais, eles estão usando armas em contra da população. Tem muitos vídeos que as pessoas conseguiram registrar, matando os jovens, matando as pessoas. Isso não pode acontecer. O policial ele é um regime de terror, né, que está vindo de parte do Estado para a população. Isso que o Estado, né, enquanto isso, a Dina mesma, ela fala de que ela quer diálogo. Como é que a pessoa vai dialogar diante de um regime de terror, né? Daquele terrorismo vindo do Estado, não da população. E ela fala que são as pessoas, né, que elas são terroristas, infiltrados, violentistas, tem um termo aqui que se chama assusadores, que ela usa indiscriminadamente, sem diferenciar, né, quem que está nas protestas e qual é a pauta das protestas. As pessoas, mas na última pesquisa, né, do domingo passado, saiu que uns 70% da população não quer mais ser. E a gente sabe muito bem que supera os 70%. O único caminho que a gente viu na nossa história de poder deter esse tipo de regimes, de rejeitar esse tipo de governos aliados com a direita que incumprem e que são ilegítimos porque não levam adiante a proposta com que eles foram eleitos, no caso, a Assembleia Constituinte, uma nova Constituição e muitas outras promessas de campanha, elas não estão sendo cumpridas. Então, é por isso a revolta das pessoas, né? Porque, bem falaria, né? Muitas pessoas falam, mas vocês têm que respeitar se ela era a vice de vocês, não sei o quê. Mas quando não respeita nem os procedimentos, quando começaram as mortes e ela não disse nada, isso se converte em um governo ilegítimo. É constitucional, mas não é legítimo. Hoje a gente vê o desprezo diante as mensagens presidencialistas deles em contra da população que não é de Lima. São discursos racistas vinculados com a violência, né, que faz lembrar a gente da época dos anos 80, quando aqui no Peru estava Sendero Luminoso se enfrentando com as forças do ordem, né? E todo mundo que não era de Lima era qualificado como senderista, como terrorista. Então,
é a volta dessa retórica, né, que agora está se implantando e funcionando, infelizmente, de forma de repressão. Shirley, se você me permite, você falando sobre isso, infelizmente isso é recorrente na história do Brasil, inclusive quando tivemos o golpe aqui de 64, houve golpe no Peru também, né? Então, assim, até hoje, né, os militares peruanos também responderam em crimes, né, cometidos durante a ditadura peruana. Mas hoje a gente, assim, só para eu entender e também os nossos telespectadores aí, em relação à capital do Peru é Lima, mas nós sabemos que tem a capital Cusco, né, que era a capital Inca, não é? E ela fica distante. Hoje nós podemos falar que o principal centro de resistência ou de manifestações, eu estava vendo aqui na grande mídia as notícias aqui que estão vinculando no Brasil, na rede oficial, chamando os manifestantes de vândalos e que um dos comentários da presidente atual é que ela vai tratar com firmeza, que não irá renunciar e que vai punir o vandalismo. Então, de fato, isso não vai demonstrar que, embora, como você falou, embora ela fale em diálogo, ela já taxa os manifestantes como inimigos, né? E aí, como você falou, o excesso das forças policiais que deveriam garantir a segurança de todos, o direito à vida, né, que é universal e que é o principal princípio. Mas aí eu estava vendo que nas últimas horas tem tido adesões, principalmente de universitários. Eu gostaria de ouvir de você, assim, se está se formando uma frente ampla de camponeses, de universitários, enfim, de servidores públicos e tal. Hoje, qual é o perfil desses manifestantes? E, por exemplo, e se hoje a maior manifestação, que eu acredito, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, acredito que Lima seja o centro político, administrativo, portanto, o lugar mais propício também para fazer grandes manifestações. Mas, como você falou, no interior, ou então em Cusco e nas outras cidades ali onde tem mais camponeses, essas manifestações estão chegando ali, as pessoas estão se levantando, e como você falou, ou então está tendo essa contra-informação através dessas fake news que, infelizmente, a direita usa de maneira bem recorrente. É isso. Obrigada pela pergunta, Alisson. É muito interessante trabalhar, né, e entender um pouco sobre o perfil dos manifestantes. Isso eu acho, assim, muito interessante e decisivo no que está acontecendo hoje no Peru. Então, as manifestações diante o golpe, né, em contra do Pedro Castillo, né, que aconteceu o dia 7 de dezembro, começaram principalmente no interior do Peru. Por quê? Porque as pessoas, camponeses, trabalhadores, estudantes e os votantes do Pedro Castillo e aqueles, né, que principalmente o voto deles, né, dos setores mais vulneráveis, mais precários do próprio Peru, né, nas alturas, vamos dizer assim, nos Andes, no interior do país mesmo, eles foram os primeiros em se manifestar, né, e começar a tomar medidas. Né? Então, falando que queriam a renúncia, né, da presidenta Dina Boluarte, porque ela, no gabinete que ela apresentou, né, desde o primeiro dia, foi aliado às forças do partido político que perdeu. O Fujimorismo, ele até agora não reconheceu que ele tinha perdido. Aquela coisa que o Bolsonaro queria fazer, né, ou que está fazendo também, a gente não sabe como vão se configurar esse cenário lá. Enfim, mas eles, né, que não queriam reconhecer, eles que se sentiram, os grupos, né, e as pessoas, a população que se sentiu totalmente desvalorizada, né, pelos discursos do Fujimorismo, porque o Fujimorismo queria desaparecer, né, queria apagar
mais de 200 mil votos das pessoas, e esses votos se encontravam no interior do país. Então, são eles hoje, né, que diante de toda essa conjuntura, saíram e se manifestaram. As primeiras mortes, infelizmente, elas ocorreram em Andahuaylas, Apurímac, com a tentativa dos manifestantes, né, ao não serem ouvidos, tomarem medidas mais radicais, no caso, a toma, né, a ocupação, não toma aqui em espanhol, a ocupação dos aeroportos, né, para tentar ser escutados. Então, isso, vamos dizer assim, remexeu, né, que fez teve impacto, né? Impactou no discurso da presidenta, inclusive, e tudo, mas ela continua com o mesmo discurso que não vai renunciar. Né? Então, no Peru, historicamente, a gente vive essa dicotomia, né, super clara entre o que é Lima e o que é o interior do Peru, o que é a província. Né? A gente se configurou desde a época colonial, inclusive, com essas dicotomias de povo de espanhóis, onde era Lima, né, aquela cidade amuralhada, atrás da muralha dos reis, né, onde moravam os reis. A Lima foi a capital da coroa espanhola, né, por mais de 3 séculos aqui. E atrás disso não interessava, né? Eram os povos dos índios, né? E na história, aí passaram os anos, essas formas, né, de preconceito, de discriminação, de racismo, sempre foram vindas de Lima para o interior. Tanto assim que até nos anos 60, né, a maioria da população morava no interior do Peru, né, no interior, nas outras províncias ou de regiões, né, do Peru. E depois teve ciclos migratórios, né, que construíram Lima, né, que foram, né, por causa do trabalho, por causa da chamada de migração interna e tudo, e também processos políticos, né, as guerrilhas que estavam acontecendo e a situação super difícil, né, que aí o indigenismo dos anos 60 para diante retrata super bem, né, obrigou as pessoas a migrarem para Lima e fundarem essa capital que hoje a gente tem. Né? E também nos anos 80, né, que muitas pessoas fugindo do conflito armado interno que estava acontecendo nos povoados deles, foram obrigados a irem para Lima e fugirem para lá. Só que quando a gente, né, porque eu sou de Apurímac, atualmente morando em Lima, mas também morando na minha terra, aqui em Huancay, nos Andes, né? A gente sabe muito bem que o nosso lugar em Lima nunca foi o mesmo, né? Quando a gente migra, a gente encontra outras dinâmicas e encontra dinâmicas de discriminação e racismo muito fortes, né? Porque o ideal, né, alguém que mora em Lima é falar como eles, né, ser como eles, vestir como eles e repetir o discurso que eles querem, né, que a gente repita, que a gente reproduza, no caso. Então, isso é muito, muito presente, né, nessa questão, nessa desconfiguração, né, que tem a nossa sociedade peruana muito complexa. Então, quando as manifestações, nesse caso, começaram no interior do Peru, tem uma razão. E tem uma razão histórica, né? Que o interior do Peru sempre foi relegado ao que é Lima, o que são os grandes centros do litoral peruano, vamos dizer assim, né? E também do que são aqueles grandes centros, né, econômicos que representam. Se Cusco, por exemplo, é a capital histórica, vamos dizer que é uma capital folclórica para os limeños, né? Porque os limeños vão lá, ou o empresariado estrangeiro tem as empresas lá, tem o turismo maravilhoso que acontece lá, e tudo isso. Só que lá, o que faz Cusco existir é a presença dos povos originários, quechuas, no meu caso, né, que eu sou quechua, pertenço para esse povo ancestralmente, né, e que a minha cultura e a nossa cultura é de lá. Então, o turismo existe somente quando os povos quechuas estamos lá, que sabem falar a língua, que sabem que preservaram a cultura, as tradições, a vestimenta, os costumes, o direito ancestral e tudo.
né? Isso que Lima vê com olhos exóticos para a gente, né? Porque só serviríamos para essa questão exótica, vamos dizer assim. Mas quando, depois de Apurímac, né, foi Cusco, Arequipa, Puno, Tacna, as outras regiões da Macro-Sul, vamos dizer assim, todas elas que eu mencionei, que ficam no sul do Peru, então, isso se converte como uma reivindicação das vozes serem escutadas, reivindicação dos direitos, né? Porque não são mais aqueles atores exóticos, né, que servem para os olhos estrangeiros. Hoje são sujeitos com direitos, né? Eles são os mesmos onde está uma das sete maravilhas do mundo, né? Mas que até os dias de hoje não foram retribuídas, né? Não essa repartição da riqueza não foi e não é visível. Os índices de pobreza, de esquecimento histórico e tudo, ainda se concentram nessas regiões do sul do Peru. Isso que é o problema. E veio um governo de esquerda, o eleito Pedro Castillo, com as promessas de que essas desigualdades existentes iam ser eliminadas ou tentarem ser eliminadas, e aí e a gente, né, votou por esse discurso de câmbio, né, esse discurso por um novo pacto social, porque não é justo que nas regiões, por exemplo, a minha, que é a Apurímac, que tem o maior projeto de mineração, de extração de cobre e ouro, né, nos Andes, a população não se beneficia, né? Então é um hartazgo disso, né? Por isso que as pessoas saíram e continuaram se manifestando. Diante disso, a presidenta teve 2, 3 discursos já falando que não ia renunciar e o que ela disse que ia preservar as forças da ordem, né? Militarizando esses estados, essas regiões do Peru, né? Então, isso é grave, porque isso faz com que a população se polarize mais ainda e traga na sociedade, né, um discurso mais violento, mais radical de agressivo, que a gente não quer. Ele fala de paz, de diálogo, botando militares com armas nos povoados, né? Ontem o que aconteceu em Ilave, gente, é uma ditadura. Os militares foram nessa cidade pequena de Puno, que esteve resistindo tanto tempo em Puno, num dia só, 17 mortes, gente. Isso é uma violação extrema nos direitos humanos, das vidas, e tudo isso está documentado, né? Os policiais usaram armas, utilizaram balas, que se fala em português, né? De uma conotação de um nome específico que não poderia ser usado em qualquer tipo de repressão nas cidades, né? Isso é muito sério. Então, os povos, como não foram escutados, né, até os dias de hoje, se organizaram em diferentes caravanas, vamos dizer assim, falando que iam ocupar Lima e que iam ir a se manifestar até a capital do país, como foi quando a gente derrotou a colônia espanhola, né, nos processos de independência, eles se formaram, eles tinham mais consciência no interior do país que na capital mesmo, e aí começaram a chamar, né, no século XIX, principalmente a Lima como o último bastião, não sei se o português está certo, né, como o último lugar onde a independência ocorreria, porque nos outros lugares as pessoas já tinham mais consciência do que significava. Lima estava, né, no século XIX com o exército realista, né, da coroa espanhola. Então, e se declarou a independência em 1821, só que em 1824, Lima reconheceu 3 anos depois que éramos, né, livres. Então, isso faz o que está acontecendo hoje. As caravanas chegaram em Lima, né, e elas não tinham lá onde ficar. E são
eles vêm, né, de grupos de frentes de defesa, né, que é uma forma de organização dos movimentos sociais camponeses, agrários, de trabalhadores e de estudantes também universitários do interior do país, que com a colheita comunitária, com o apoio dos familiares, das cidades, e também com a convicção, né, que eles tinham que ir para Lima e fazer, levantar a voz deles e tudo, e conseguiram, né, se organizar de uma maneira surpreendente, de uma maneira autogestionada, né, que caracteriza o que é o sentido comunal, que pré-existe, inclusive, o Estado-nação no Peru, que é característico dos povos quechuas, aimaras, né, no interior do país. Essa é uma característica muito importante desse grupo de pessoas que elas veem, né, diante os discursos da presidenta que condena que a mineração ilegal poderia financiar esse tipo de grupos, inclusive se falou também erroneamente sobre a intervenção do Evo Morales, aqui da Bolívia, financiando esse tipo de caravanas vindo para Lima e tudo. Então, teve uma descaracterização e nula compreensão do que significa o sentido comunal, né, do que uma presidenta que fala que é dos Andes, que é de Chalhuanca, né, que é a cidade onde ela nasceu, que é do povo e não sei o quê, não conhece, né, porque realmente ela não conhece o sentido do Aini, né, que como comunalmente a gente responde, né, diante essas necessidades, e sabemos que isso conseguiu se resistir diante a colonização, diante a independência, diante de tudo, né, e são povos indígenas também, né, aimaras, quechuas, que hoje vêm se organizando e vêm chegando em Lima, né? Eles chegaram faz 2 dias, né, que começaram as manifestações. Anteontem foi aquela grande marcha, né, que se organizou aqui em Lima, com a presença de todos eles. Uma marcha linda, pacífica, colorida, pacífica, gente. Tem pessoas que vêm, né, com toda a legitimidade, né, de fazer, de ser escutados aqui em Lima, né? Só que quando a gente chegou lá no centro de Lima, era uma estratégia de guerra que os militares fizeram lá, porque cercaram, né, novamente lembrando aquela cidade amuralhada, né, isso me fazia lembrar muito disso, né, cercando aquele povo de índios, né, com o povo de espanhóis, né, que o povo de índios não podia passar aquelas muralhas que hoje se expressam nas forças policiais, né, com uma extrema violência. Eram às 4 da tarde, a marcha tinha começado umas 11 horas da manhã, e às 4 da tarde já tinha repressões, né, que os policiais mesmos, eles, né, que lançaram as bombas lacrimogêneas, né, que atentaram contra da população, né, de uma maneira desproporcional. No meu lado tinha pessoas velhas, né, velhas. Então, tinha crianças, mulheres, não respeitaram nada. Então, a gente está vendo como a violência está se acrudescendo por parte deles, né? Infelizmente, e as medidas, né, também por parte da população, estão sendo muito sérias, que vão continuar tendo mortes, com certeza, infelizmente. Mas Shirley, eu desculpa até você falando sobre essas notícias, existe essa polarização que se faz justamente para tentar justificar, criar um inimigo, né, como você citou, nós passamos por isso aqui, essa polarização que separa pessoas, famílias, mas o que eu percebo, e você está aí vivenciando isso, é que existe uma escalada da violência. E com uma presidenta, como você falou, que está reforçando o discurso, falando que é vandalismo, que vai usar com firmeza. Quer dizer, essas são as notícias que estão chegando aqui no Brasil. Então, aparentemente, ela não vai recuar. Existe essa... E logicamente, a temperatura vai aquecer, ação, reação. Na verdade, eu queria, como agora, criar esse momento? Qual dos congressistas, como
restabelecer de fato o diálogo e esfriar realmente essa temperatura. Qual é o passo do diálogo? Por exemplo, você acredita que a renúncia da presidenta Dina, né, é um passo importante, mas mais do que isso, ela renunciando, existe toda uma, né, eu acredito que já está tendo isso, toda uma conjuntura para que se ocupe isso, que se faça uma Assembleia Constituinte, enfim. Você acha que necessariamente, e é o que esses movimentos têm pedido, a renúncia dela é necessária para buscar essa pacificação, ou então restabelecer de fato o diálogo? Alisson, eu queria complementar a sua pergunta. Você mencionou a Constituinte, mas eu queria que a Shirley respondesse você, mas também agregasse quais são as reivindicações que estão sendo colocadas hoje. A Constituinte, novas eleições, a renúncia da Dina, enfim. E aí, assim, a gente avançar para o final, Shirley, porque os novos convidados já estão chegando aqui, tá? Então eu queria que você respondesse essa questão, já abrangendo a questão do Esses encaminhamentos, né? Muito obrigada pela pergunta, Alisson e João. Bom, eu vou começar com as demandas, né, da população, para depois ir para as soluções. As demandas da população são a renúncia imediata da presidenta Dina Boluarte, né? Depois assumiria o presidente do parlamento, que é o Williams, mas a gente sabe que é do Partido de Força Popular, né? Que é da direita. Então, as pessoas estão aclamando para que seja uma reconfiguração da mesa diretiva do parlamento, né? Tem os congressistas, mas os caminhos institucionais, né, constitucionais, assinala, né, que precisa ser reformulada essa mesa e, diante disso, formar um processo, um governo transitório, né, que somente a única função que ele tenha seja chamar as novas eleições, tanto para o parlamento e também para o Congresso, para o presidente, né? Para isso, incluindo essas eleições, né, que eles organizariam, que essa mesa transitória organizaria, seria uma pergunta para o referendo, né, que é constitucional, perguntando se o povo quer uma Assembleia Constituinte ou não. Simplesmente perguntando esse caminho, né? Para depois, se a população também está pedindo, né, que uma população, vamos dizer assim, maioritária, né, porque até os grupos da direita estão refletindo sobre isso, né, que o mais são, que agora acontece, é que se tenham essas eleições, né, para que depois disso comecemos a falar sobre aquela Assembleia Constituinte, né. Esse seria o caminho institucional, constitucional, de acordo à norma, lei, mais viável, né, que poderia acontecer. Só que a gente, nesse caminho, tem várias deficiências, né? Uma, por exemplo, é que a gente não tem um partido político ou partidos políticos que se encontram na altura da situação e também que hoje não tem mais legitimidade, né? Isso é vamos dizer assim, um elemento que está acompanhando a gente, né, nesse cenário tão difícil. Porque parece ser, né, que os protestos, eles estão acontecendo, mas não tem ninguém que encabeça, nenhuma figura que sai, né, das manifestações. Mas eu acho que tem, sim, porque os frentes de defesa das todas as regiões do Peru, elas estão na frente das mobilizações, né? E hoje são esses frentes que têm coordenadores, que têm diretores, não tem um só, tem vários, né? Nos diferentes níveis, e também as organizações sociais e tudo que estão se manifestando, são elas que conduzem o caminho, né? Então, a gente vai ter que refletir muito sobre essas novas eleições, como as novas normas de jogos, né? Porque se a gente mantém esse aparato de existência de partidos só para concorrer para as eleições, isso vai ferir muito os processos que tentam se construir agora, né? Então, a gente precisa ter, continuar encauzando
eu acho, encausando essas demandas, né, para conter, né, todas as demandas que tem a população, no caso, a Assembleia Constituinte, que seria o caminho mais democrático, né, diante dessa situação, e onde também a justiça, né, porque também vai ter que ter uma comissão que acompanhe depois tudo o que aconteceu agora, né, que vai ser uma justiça de transição, né, como aconteceu no Brasil, diante de tantas mortes, né, as pessoas estão pedindo justiça hoje. E tem uma demanda, né, que também a gente escuta mais no interior do país do que em Lima, que é a liberação do Pedro Castillo da prisão, né? Uma demanda que a população vai ter que discutir ela, né? E também os poderes, né? Pelo menos um juízo, uma sentença, né? Mais favorável mais justa, né? Dentro dos campos do possível, né? Porque é impossível a restituição do Castillo. Essa é uma das demandas da população. Mas a restituição, eu acho assim que causaria mais estragos e mais polarização. A gente teria que ter, né, que olhar para esse caminho constituinte, né, para esse olhar desse novo pacto social e que congreguem, né? Mas a Dina não está nem na capacidade política, porque ela não tem partido, ela só tem a coalições, né? Que fazem com que ela esteja agora no governo, né? Que vemos a Força Popular, o Fujimorismo, né? Que é o partido que está ali na frente, né? É o único apoio assim real que ela tem mesmo. E que a gente sabe, né, que os dias desse governo estão contados, porque não é possível, diante dessa massacre que está acontecendo aqui, que ela continue, porque não é mais diálogo. Não há mais diálogo com um governo que atenta em conta da população desse nível, né? E seria isso. João, você está sem áudio, João. Perdão aí, desculpa aqui. Bom, agradecer então você, Shirley. A gente está aqui na torcida para que o Peru reencontre o seu caminho democrático, né, que avance aí na correção de todas as mazelas que você relatou, essa questão da pobreza, essa elite, né, limeira, né? Acho que o termo é esse, né? Lima, né? Limeira, né? Limenha. Limenha. Limenha, no melhor espanhol. Então, que a gente supere, que o Peru supere. Eu acho, sim, a gente até conversou sobre isso, né, Chile, que com o governo Lula, a volta do governo, o restabelecimento da CELAC, por exemplo, o Brasil voltando para a CELAC, a gente contribui para que o Peru e outros países da nossa querida América Latina e caribenha se encontrem o caminho da democracia e do desenvolvimento. Obrigado, Chile. Grande abraço aí. Boa luta para vocês, viu? Obrigada. Parabéns, Chico. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns. Prazer, Alisson, Paula. É um prazer conhecê-la aí. Fiquei muito contente de saber que o professor José Geraldo falou assim, professor, eu quero me filiar uma vez eu usei essa expressão ao direito achado na rua. Ele falou que não é um partido, né? Logicamente. Que é um movimento, né? Mais que isso, né? Que você se junte. É bom saber que você tem ali como referência. Não sei se você conhece o professor José Geraldo. Mas... Claro que conhece. Ele é orientador. Claro, ele é orientador dela. Eu tive a possibilidade de escrever um artigo, ele me convidou, foi no Direito Urbanístico, no volume do Direito Achado na Rua, o 9º, falando sobre capoeira. Quando vier em Brasília, vamos tomar um café. Um grande abraço. Isso mesmo, muito obrigada, Alisson. E só aqui para que fique registrado um minutinho, né? Esse é direito achado na rua, né? Que vai inspirar a gente, aquele direito achado nos Andes, nas comunidades e tudo, que vão fazer com que o nosso processo constituinte, né, seja ouvido, né, e também seja materializado, né, porque são esses direitos dos povos indígenas pré-existentes do Estado-nação, que não foram reconhecidos nunca pelas constituições da gente,
que a gente tem esses atuais problemas. Então, a gente precisa ir em busca e procura, né, desses direitos, né, e as nossas constituições também que sejam a cara da gente, né, não mais que questionem essa questão e raiz colonialista, né, fruto um problema central nas nossas desigualdades e nessa estrutura, né, racista, colonialista e machista também. Tá? Muito obrigada de novo. Tchau, Obrigada, tchau. parabéns. Beijo. Valeu, tchau. Muito bom, excelente entrevista aqui com nossa querida Sheila. Já vou